O sol do fim da tarde caía pesado sobre o deserto, tingindo de cobre as pedras e os ossos espalhados pela planície. O vento arrastava a areia como se quisesse apagar as pegadas de todos os que haviam passado por ali, cowboys, guerreiros, ladrões, fantasmas. E, entre esses fantasmas, cavalgava um homem. Chamavam-no apenas de Turner, embora poucos soubessem seu nome completo. Ex-batedor do exército, conhecia o deserto como quem conhece o próprio coração, induro, imprevisível, silencioso. Há anos vivia sozinho na fronteira, dormindo em cabanas abandonadas e cavalgando entre montanhas vermelhas. Falava pouco, bebia pouco e confiava menos ainda. O silêncio era sua única companhia constante. A guerra entre colonos e apaches havia cessado, e por enquanto. Um acordo frágil mantinha as armas abaixadas, e Turner servia como mensageiro entre dois mundos que se odiavam em silêncio. Foi nesse intervalo de paz que ele a viu pela primeira vez. Ela estava às margens do rio seco, recolhendo raízes e cantando em tom baixo, como se o vento fosse seu confidente. Tinha o olhar firme e a postura de quem nasceu entre montanhas. Filha de um chefe respeitado, era conhecida por sua sabedoria e coragem. Turner, ainda no alto do cavalo, sentiu o tempo parar. Não houve palavras naquele primeiro encontro. Apenas um aceno, em breve, respeitoso, e um olhar que parecia atravessar o pó e o orgulho que separavam os dois povos. Nos dias seguintes, ele retornou ao mesmo lugar sob o pretexto de levar mensagens de paz. Aos poucos, aquela mulher se tornou o motivo para suas idas e vindas. Falava um pouco. Ela o observava enquanto ele trabalhava com os cavalos, e ele ouvia, em silêncio, as histórias que ela contava sobre o deserto, as estrelas e os espíritos que guiavam os ventos. Entre eles, não havia promessas. Apenas um entendimento silencioso, como se o coração de um reconhecesse a solidão do outro. Mas o deserto, como o destino, não tolera equilíbrio por muito tempo. Os anciãos da tribo começaram a desconfiar da presença constante daquele homem branco. Alguns o chamavam de espião, outros diziam que ele trazia azar. Mesmo o pai dela, um guerreiro justo, começou a temer que aquele laço invisível pudesse trazer guerra novamente. Certa noite, durante uma cerimônia sagrada, Turner se aproximou da aldeia. Carregava nas mãos um colar feito com dentes de coiote penas e um símbolo apache de respeito e união. Diante do conselho tribal, ele pediu a palavra. Falou com voz baixa, mas firme. Disse que não vinha em nome de exércitos, nem de governos. Disse que vinha como homem, e que seu coração, há muito tempo endurecido pelo deserto, havia encontrado um motivo para bater novamente. Olhou para ela. Quero apenas que saiba, que não vim roubar nada. Vim oferecer o que sobrou de mim. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o som dos tambores. Ela o fitou por um longo instante. Os olhos, antes suaves, estavam agora duros como pedra. Então, ergueu o queixo e disse, em voz clara para todos ouvirem: Você é um homem sem raízes. O vento sopra em torno de você, mas nunca dentro. Não há casa onde possa pertencer. O golpe não veio de uma lança, mas do orgulho. Turner baixou a cabeça, sem reagir. Nenhuma palavra foi dita depois disso. O conselho se dispersou, e ela virou as costas, deixando-o sozinho diante da fogueira que se apagava. Naquela noite, ele montou seu cavalo e partiu. Não olhou para trás. A lua era uma faca no céu, e o vento soprava frio, como se o próprio deserto quisesse expulsá-lo. Ele cavalgou até que o som do rio ficasse distante e o horizonte se tornasse apenas sombra e poeira. No alto das montanhas, parou. Do vale abaixo, as luzes da aldeia tremeluziam, pequenas, frágeis, inalcançáveis. Turner tirou o chapéu, passou a mão na cicatriz do rosto e sussurrou algo que o vento levou embora. Depois, esporeou o cavalo e desapareceu na imensidão. Atrás dele, apenas o eco dos cascos e o murmúrio do vento, que parecia repetir suas últimas palavras, e palavras que ninguém jamais ouviu. Naquela noite, o deserto engoliu um homem, e o transformou em lenda. O deserto o engoliu, mas não o matou.
Apenas o moldou à sua própria imagem em seco, implacável, silencioso. Durante 5 longos anos, Turner vagueou como um homem sem bandeira. Passou por cidades que nasceram e morreram em torno de minas de prata, por vilas varridas pelo vento e por tavernas onde o uísque era mais amargo que o arrependimento. Em cada lugar, deixava algo de si em um trabalho, uma cicatriz, uma lembrança que ninguém ousava contar em voz alta. Trabalhou como condutor de diligências, escolta de mercadores e pistoleiro de aluguel. Lutou em escaramuças entre gangues, defendeu comboios contra ladrões de estrada, e sobreviveu a emboscadas que teriam enterrado qualquer outro homem. Mas, dentro dele, nada mudava. A lembrança da rejeição e o olhar frio da mulher Apache e seguia viva como ferro em brasa sob a pele. Às vezes, ele acordava no meio da noite com o som do vento soprando pelas ravinas, jurando ouvir a voz dela entre as rajadas de poeira. Turner não era homem de rezar, mas havia noites em que olhava o céu e perguntava, em silêncio, se o destino tinha algum propósito ou apenas zombava dos tolos. Foi durante uma dessas noites, perto da fronteira do Novo México, que o acaso lhe apresentou uma chance de renascer. Um comboio de carroças, transportando ouro para o exército, havia sido cercado por saqueadores mexicanos. Turner passava pelo vale quando ouviu o eco dos tiros. Poderia ter seguido em frente, e afinal, nada daquilo lhe dizia respeito, mas alguma coisa o fez parar. Talvez fosse instinto, talvez fosse o fantasma de uma promessa quebrada. Ele avançou sozinho, com o rifle nas costas e a calma de quem não esperava mais nada da vida. Quando o primeiro saqueador se virou, Turner já havia disparado 3 tiros certeiros. Em poucos minutos, o vale se encheu de fumaça e gritos. Quando o pó assentou, os sobreviventes do comboio viram aquele homem de chapéu baixo e olhar vazio caminhando entre os corpos. Ninguém perguntou seu nome e apenas o chamaram de Senhor do Silêncio. A partir desse dia, começaram a segui-lo. Eram homens perdidos, ex-soldados, desertores, caçadores de recompensa, fugitivos, cowboys que haviam perdido tudo. Cada um carregava um pedaço de desonra ou dor. Turner não prometeu glória nem dinheiro, mas ofereceu algo mais raro, o propósito. Enquanto houver injustiça neste deserto, disse ele certa vez, haverá trabalho para homens cansados. Assim nasceu o grupo que o Oeste aprenderia a temer e respeitar, e os 500. Não eram uma milícia, nem uma gangue. Eram uma força movida pela honra silenciosa do homem que os liderava. Marchavam sob o sol como uma tempestade de pó e aço, lutando onde ninguém mais tinha coragem de lutar. Defendiam comboios, libertavam reféns, puniam saqueadores, e às vezes, desapareciam por semanas, como fantasmas. Com o tempo, o nome de Turner virou lenda. Alguns diziam que ele nunca dormia. Outros juravam que era imune a balas. Mas os que o conheciam sabiam a verdade, ele apenas não tinha mais nada a perder. À noite, junto à fogueira, seus homens contavam histórias e riam entre goles de aguardente. Turner ficava à parte, limpando o rifle ou observando o horizonte. Um dos jovens certa vez perguntou: chefe, o que faz um homem como o senhor continuar? Ele demorou a responder. Depois, disse apenas: o vento muda, e eu sigo com ele. Foi tudo. Nenhuma explicação, nenhuma confissão. E, ainda assim, todos entenderam. Os anos passaram. A bandeira da guerra mudou de cor, mas o sangue derramado continuava o mesmo. Turner envelheceu sem perceber, em a barba mais grisalha, o olhar mais distante. O deserto o havia consumido por dentro, mas deixado de pé. Até que um dia, um velho Apache o encontrou em uma taverna perto de Tucson. O homem entrou devagar, observando o grupo reunido. Reconheceu Turner de imediato. Sentou-se à mesa, pediu água e disse: os brancos voltaram ao vale. Queimam aldeias. Matam mulheres e crianças. O salão inteiro ficou em silêncio. Turner não perguntou detalhes. O nome da tribo não foi dito, e não precisava. Ele sabia exatamente de qual vale se falava. O velho continuou: há poucos sobreviventes.
A filha do chefe ainda está viva, por enquanto. Turner baixou o olhar. Por um momento, os sons da taverna, as risadas, o barulho de copos, desapareceram. Tudo o que restou foi o eco distante de um tempo que ele tentou esquecer. Ele se levantou, calmamente. Colocou algumas moedas sobre a mesa e saiu sem olhar para trás. Seus homens o seguiram instintivamente, sem perguntar nada. Lá fora, o vento soprava forte, carregando areia e destino. Turner montou no cavalo, ajustou o chapéu e olhou para o oeste. O sol poente transformava o céu em brasas. Um dos homens perguntou: Chefe, para onde estamos indo agora? Turner respondeu apenas: Para onde o silêncio me chama. E partiu. Atrás dele, os cascos de 500 cavalos ecoaram pelo deserto como trovões de ferro. Durante 5 anos, o deserto moldou. Agora, o silêncio voltava, e com 500 ecos de cascos. O vale estava irreconhecível. 5 anos antes, foram um refúgio de rios claros, árvores tortas e cânticos ao entardecer. Agora, era apenas cinza e fumaça. As colinas haviam se tornado montes de carvão, e o cheiro de morte pairava sobre a terra rachada. Turner e seus homens chegaram ao cair da tarde. 500 cavaleiros, cobertos de poeira e silêncio, avançando como uma tempestade antiga. As águias circulavam acima, e os lobos os observavam à distância, como se reconhecessem algo de ancestral naquela marcha. No alto de uma colina, Turner parou o cavalo e fitou o vale. As ruínas das cabanas Apache ainda fumegavam. Do outro lado, via-se o acampamento dos colonos, cercas improvisadas, barris de pólvora, e homens armados com rifles apontados para a mata. Entre eles, tremulava uma bandeira rasgada, e o símbolo do progresso e da cobiça. Turner permaneceu imóvel. O vento bateu no seu casaco de couro, e o som dos cascos atrás dele cessou. Seus homens aguardavam uma ordem, qualquer sinal. Mas ele não falava. O deserto o havia ensinado que, antes de qualquer guerra, vinha o silêncio. Um dos veteranos se aproximou. São mais de 100, chefe. Bem armados. Quer que esperemos a noite? Turner não respondeu de imediato. Seus olhos percorriam as encostas, memorizando cada curva, cada pedra. Depois, disse baixo: Eles esperam um ataque de frente. Não o terão. Durante horas, traçou no chão um plano simples e letal. Dividiu os 500 em grupos, posicionando-os entre as ravinas e rochedos. Usaria o terreno como um aliado em algo que aprenderá nos campos de batalha do Novo México. Enquanto os homens se preparavam, Turner desceu sozinho até o riacho seco no centro do vale. Ali, entre sombras e poeira, encontrou pegadas pequenas de mulheres, crianças, feridos. Aperto no peito. Ele sabia que ela estava viva. Quando a noite caiu, um fogo distante iluminou as ruínas da antiga aldeia. E, como um presságio, a figura dela surgiu. Estava de pé, diante das cinzas do templo tribal, com um arco na mão e o rosto coberto de pintura vermelha. Seus olhos brilhavam como brasas sob a lua. 5 anos se passaram, mas ela parecia a mesma, apenas mais dura, mais solitária, mais distante do que qualquer lembrança. Ela o viu. Mesmo de longe, reconheceu o andar, a silhueta, o silêncio. Por um instante, o tempo parou. O vento soprou entre eles, carregando o pó e o passado. Turner desmontou do cavalo, tirou o chapéu e fez o mesmo gesto que havia feito anos atrás, e o aceno breve, respeitoso, que iniciará tudo. Mas ela não respondeu. Ao contrário, ergueu o arco e apontou a flecha diretamente para o peito dele. Por que voltou? A voz dela ecoou pelo vale, firme como o aço. Ele permaneceu imóvel. Por que vocês estão prestes a morrer? Ela estreitou os olhos, confusa. E o que isso tem a ver com você? Turner respirou fundo, olhando o horizonte onde os colonos preparavam suas armas. Nada, disse, enfim. Mas também, em tudo. Ela hesitou.
O arco tremia levemente. O rosto dela refletia a lembrança da rejeição, o peso de um passado que o tempo não apagara. Mas antes que pudesse responder, um tiro ecoou ao longe. O primeiro dos colonos havia aberto fogo. A flecha dela cortou o ar no mesmo instante, atingindo o atirador com precisão mortal. E então, o inferno começou. Rifles trovejavam dos dois lados. Turner gritou uma única ordem, curta, seca, e seus homens se espalharam pelas ravinas. O som dos cascos misturou-se ao rugido das armas. O vale, outrora sagrado, tornou-se campo de guerra. Os colonos não entendiam de onde vinham os ataques. De cada rocha, surgia um disparo certeiro. De cada curva, um cavalo passava como um relâmpago. Turner guiava o combate com calma sobrenatural, observando tudo de cima, como um general moldado em ferro. A mulher Apache o via de longe, e não sabia o que sentir. Aquele homem que partirá humilhado agora comandava um exército. Sua voz, mesmo quando calada, movia centenas. Por que estava ali? Por piedade? Por culpa? Ou seria aquilo, vingança? A lua subiu alta. A fumaça cobria o vale como um manto. Quando o último tiro cessou, os colonos recuaram, deixando para trás os mortos e o ouro que jamais conquistariam. O vento trouxe de volta o silêncio, e o mesmo silêncio de 5 anos antes, mas agora carregado de sangue e redenção. Turner desmontou, cambaleando levemente. O rosto coberto de poeira, o olhar distante. Ela se aproximou, ainda com o arco em mãos. Nenhum dos dois falou. Apenas se encararam, em dois sobreviventes de uma história que o tempo tentou apagar. Ele tirou o lenço do pescoço e limpou o sangue do braço. Ela observou o gesto e, pela primeira vez em anos, sentiu algo quebrar dentro dela, e talvez orgulho, talvez raiva, talvez apenas o muro do silêncio. Não vim cobrar nada, e ele disse, por fim, com voz rouca. Vim pagar o que devia. Ela olhou ao redor, para os corpos, para o vale, para o fogo que ainda ardia nas encostas. E o que acha que deve? Turner ergueu o olhar. Paz. Pelo menos por uma noite. Eles ficaram assim, imóveis, frente a frente, enquanto o vento sussurrava pelas ruínas. Não havia perdão, nem amor, nem promessa. Apenas o reconhecimento de duas almas feridas pelo mesmo deserto. Naquele vale, duas almas travaram uma guerra que nem o tempo podia vencer. A aurora chegou sem pássaros. O vale estava coberto de uma névoa espessa e vermelha, como se o próprio deserto respirasse sangue. Os homens de Turner mal haviam dormido. O vento trazia o cheiro do metal e da pólvora. Todos sabiam que aquele amanhecer não seria igual a nenhum outro. No alto da colina, Turner observava o horizonte. Do lado leste, via-se a poeira dos colonos se levantando e centenas de cavaleiros armados, com bandeiras tremulando e olhos cheios de ódio. Vieram para terminar o que haviam começado. Os apaches remanescentes estavam reunidos perto das ruínas do templo tribal. Mulheres e crianças se abrigavam nas cavernas, enquanto os guerreiros preparavam arcos e lanças. Entre eles, a mulher apache se movia com calma, como se o medo não a tocasse. Quando seus olhos cruzaram com os de Turner, o tempo pareceu parar. Nenhuma palavra foi dita, e mais tudo o que precisava ser entendido, estava ali. Ele montou o cavalo e deu a ordem. Que ninguém recue. O vale é deles, e também nosso. Os 500 ergueram seus rifles, formando uma muralha viva. O sol começou a nascer, e com ele veio o rugido dos colonos. O primeiro disparo partiu de longe, cortando o ar como um relâmpago. Em seguida, o inferno se abriu. O som das armas ecoou entre as montanhas, misturado aos gritos de guerra dos apaches e ao galope furioso dos cavalos. A terra tremeu. O céu se encheu de fumaça e fogo. Turner cavalgava à frente, como uma sombra entre as labaredas. A cada disparo, um inimigo caía. Seus movimentos eram precisos, frios, quase sobre-humanos.
Os 500 seguiam o ritmo do seu silêncio e sabiam que, enquanto ele estivesse de pé, ainda havia esperança. No meio da confusão, a mulher Apache lutava ao lado dos guerreiros. O arco em suas mãos era uma extensão do corpo, cada flecha encontrava um alvo. Ela lutava não apenas pela tribo, mas pelo vale, e pela memória de tudo que havia sido destruído. Mas a força dos colonos era esmagadora. Aos poucos, o cerco se fechava. O fogo consumia as cabanas, e o ar tornava-se irrespirável. Turner desceu do cavalo para ajudar um dos feridos, quando o som seco de um tiro ecoou. O impacto o fez cambalear. A bala atravessou o ombro e se alojou no peito. Ele caiu de joelhos, o rifle escapando das mãos. Por um momento, tentou se levantar mas o corpo não respondeu. A guerra continuava em volta, ensurdecedora. E, ainda assim, o som que ele ouvia era o mesmo de 5 anos antes, o vento soprando entre as colinas, carregando o eco da rejeição, o peso da solidão. Quando a mulher o encontrou, o chão já estava coberto de corpos e cinzas. Ela se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo, o rosto coberto de poeira e lágrimas que não via sentido em esconder. Não, e sussurrou, pressionando o ferimento. Não morra agora. Ele abriu os olhos com dificuldade. O olhar, mesmo turvo, mantinha a mesma serenidade de sempre. Eu disse que não voltaria e murmurou, com um sorriso cansado. Mas o deserto tinha outros planos. Ela tentou improvisar um curativo, mas o sangue não parava. Por que fez isso, homem sem raízes? Por que voltou? Perguntou, a voz quebrada entre raiva e desespero. Turner respirou fundo. As palavras saíam entrecortadas, como se cada sílaba lhe custasse o último sopro de vida. Eu só queria que você não me lembrasse com ódio. O vento soprou mais forte. Ela segurou sua mão, agora fria, e o puxou para junto do peito. Por um instante, o tempo parou outra vez, e o mesmo silêncio do primeiro encontro, o mesmo abismo entre dois mundos que nunca se entenderam. Turner tentou erguer o olhar uma última vez. O deserto, e murmurou. Ele leva tudo. Mas, e devolve o que é verdadeiro. Essas foram suas últimas palavras. A cabeça dele tombou suavemente, e o corpo ficou imóvel. O vento levou o último suspiro para longe, talvez para as colinas onde tudo começou. Ela permaneceu ajoelhada, incapaz de se mover. A fumaça subia, a lua despontava atrás das montanhas, e o campo de batalha tornava-se um mar de sombras. Os colonos haviam sido expulsos, mas o preço era alto demais. Quando o silêncio finalmente dominou o vale, a mulher se levantou. Caminhou até uma lança quebrada e a fincou no solo, ao lado do corpo dele. Retirou uma pena do cabelo e amarrou-a na ponta da lança, um símbolo Apache de respeito e união entre espíritos. Em volta, os poucos sobreviventes se aproximaram. Ninguém falou. Todos compreendiam que estavam diante de algo maior que vitória ou derrota, e estavam diante de um homem que, sem tribo nem nome, havia morrido por um povo que não era o seu. A lua subiu alta, prateando as cinzas. O vento se tornou suave, como se o deserto, por uma vez, quisesse consolar alguém. Ela olhou o corpo dele por um longo tempo e sussurrou algo em Apache, uma prece antiga que falava de amor e perdão. Depois, virou-se e caminhou para o horizonte, onde o deserto se estendia como uma promessa infinita. O narrador encerra em tom de lenda. Dizem que, quando o vento sopra do sul, ainda se ouvem cascos de 500 cavalos. E o sussurro de um amor que o orgulho destruiu. Anos se passaram. As guerras acabaram, os mapas mudaram, e o tempo engoliu nomes, rostos, e pegadas. Mas há um vale, perdido entre montanhas avermelhadas, onde o vento ainda canta como se tivesse memória. Viajantes que cruzam aquela região dizem que ali o silêncio é diferente e mais denso, mais antigo. As pedras parecem guardar segredos. As árvores, mesmo retorcidas pelo sol, se curvam levemente, como se prestassem respeito a algo invisível. Foi ali, no coração do deserto, que um grupo de exploradores encontrou um marco estranho.
Uma cruz de madeira envelhecida, feita à mão, e, ao lado dela, uma lança Apache fincada profundamente no chão. A madeira estava gasta, o ferro coberto de ferrugem, mas as duas pareciam unidas, como se uma sustentasse a outra. Ninguém sabia de quem eram. Alguns diziam que pertenciam a um guerreiro e a um forasteiro. Outros juravam que era o túmulo de um amor impossível, selado não por alianças, mas por sangue e promessa. E quando a noite cai sobre o vale, os viajantes afirmam ouvir ecos distantes de cascos e lentos, compassados, como se um cavaleiro solitário ainda cruzasse as colinas. Alguns afirmam vê-lo sob a lua, cavalgando sem pressa, o chapéu abaixado, o olhar fixo no horizonte. Outros dizem que não há cavaleiro nenhum, em apenas o vento, brincando com a alma dos que ainda acreditam em redenção. A lenda se espalhou entre fazendeiros, caçadores e guerreiros. Cada um conta a sua maneira, mas o final nunca muda. Ele voltou, não para vingar-se, mas para cumprir uma dívida com o próprio coração. Hoje, quem passa por aquele vale sente algo difícil de explicar e uma mistura de paz e saudade. Alguns acendem velas, outros deixam flores. Há quem apenas feche os olhos e escute. Porque, se o vento sopra do sul, é possível ouvir um sussurro. Eu só queria que você não me lembrasse com ódio. O narrador, então, fala direto ao leitor. Na fronteira entre o ódio e o amor, o vento sempre sopra do mesmo lado e o lado da memória. O tempo pode apagar cicatrizes, mas não apaga o que fomos quando tivemos coragem de escolher o certo, mesmo quando o certo custava tudo. E talvez essa seja a verdadeira lição deixada por Elias Turner, o homem que lutou por um povo que não era o seu, e que encontrou paz ao lado de quem o mundo dizia que devia odiar. Porque o perdão não é esquecer, é libertar-se. É aceitar que, às vezes, o destino não se escreve com balas, mas com gestos silenciosos. Que a coragem não está em puxar o gatilho, mas em baixar a arma. E que a redenção nunca chega em linha reta, ela vem com poeira, dor, e um vento que insiste em soprar onde a lembrança. O narrador conclui, em tom de lenda e de prece. Nem todo homem volta para vingar-se. Alguns voltam para provar que ainda são humanos. E enquanto o sol se põe sobre o deserto, o eco da fronteira continua vivo, e nas histórias contadas ao redor da fogueira, nos olhos cansados dos viajantes, e no coração de quem ainda acredita que o amor pode florescer mesmo sobre as cinzas. Se alguma parte dela lhe lembrou alguém que já tentou perdoar, ou alguém que merecia o seu perdão, então deixe seu like, escreva nos comentários o que o perdão significa para você. E inscreva-se no canal para ouvir mais lendas do Velho Oeste. Porque, enquanto houver vento soprando sobre as colinas, haverá histórias esperando para serem contadas. Cacto Cara com chapéu de cowboy.